Então, bioquímica dos ácidos nucleicos. Nosso assunto de hoje vai ser conversar sobre a estrutura dos ácidos nucleicos, o que é um DNA, o que é um RNA, replicação, transcrição, tradução, síntese proteica, é aquele assunto mais denso, mais pesado, né, da bioquímica. E bora lá. Cadê vocês? Dê um sinal de vida aí. Tô vendo só o Andrew, uma mensagem do Andrew. Cadê o resto? Preciso saber que eu não estou falando para o vento. Dei um sinalzinho de vida aí, bora. Boa noite. Sejam educados, boa noite. Estamos todos aqui. Hi there. Aí é bilíngue. Então, vamos lá. Os ácidos nucleicos, né, eles são polímeros. Nós vamos ver muito isso em bioquímica, né? Nós temos macromoléculas, que são os polímeros. O polímero, ele é como se fosse um trem, né? Ele é um negócio bem grandão, formado por várias unidades. Então, um trem é formado por vários vagõezinhos. Um polímero é uma molécula bem grandona, formada por várias pequenas unidades. A unidade que forma os ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Então, é um trem formado por vários vagões. Um ácido nucleico, né, um DNA, é formado por vários nucleotídeos. Uma proteína, como é que eu te falo qual é a unidade de uma proteína? Mesma coisa vale para carboidratos, para proteínas e para ácidos nucleicos. Os três são polímeros, são moléculas bem grandonas, são um trem formado por várias unidadezinhas. A unidade que forma um ácido nucleico, eu falo que é um nucleotídeo. A unidade que forma uma proteína, como é? Me ajudem aí, lá da bioquímica. Puxem aí. Uma proteína é formada por amino o quê? O cara falou parcelado, né? Aí isso, aminoácidos, né? Aminoácidos formam as proteínas. Os carboidratos são formados pelo quê? Qual é a unidade que forma um amido, um glicogênio? É a glicose, né? É o monossacarídeo. Então, um polímero é uma molécula bem grandona, é um trem formado por vários vagões, por várias subunidades, né? Então, aqui os ácidos nucleicos, eles são polímeros formados por vários nucleotídeos. Se eu achar uma figurinha mais legal aqui. Pronto. Aqui nós temos uma molécula bem grandona, formada por várias unidadezinhas. A unidade é o nucleotídeo. Nós vamos já entender como é a estrutura de nucleotídeo. E nós temos dois tipos de ácidos nucleicos na natureza. Nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e temos o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, essas duas moléculas são responsáveis pela expressão das características, né? Elas guardam, elas são a base molecular da genética, da hereditariedade. Elas guardam as características de um ser vivo. Elas guardam encriptadas em sua sequência, né, como é que se deve construir, como é que se deve formar as proteínas que irão gerar os seres vivos. Então, elas são de extrema importância, tanto o DNA como o RNA, no processo de síntese proteica. Então, um nucleotídeo é o componente de um ácido nucleico. Um nucleotídeo é uma moléculazinha formada por três pedacinhos. Nós vamos ter uma base nitrogenada, que é um composto orgânico básico, formado aí por um anel aromático, baseado em nitrogênio. Por isso que é uma base, ele é uma base lá do ponto de vista da química, os ácidos e bases de Lewis lá, e ele tem nitrogênio em sua molécula, por isso é base nitrogenada. Nós vamos ter uma moléculazinha de açúcar, um carboidrato com 5 carbonos, como tem 5 carbonos, nós chamamos de pentose. Nós vamos ter uma pentose e vamos ter um grupo fosfato, um íon fosfato, o PO4 3-. Então, o nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, um composto orgânico básico, composto por nitrogênio, um açúcar, um açúcar com 5 carbonos, que é uma pentose, e uma molécula de ácido nucleico.
esses três se conectam, formando aí a unidade que irá construir os ácidos nucleicos, né, que é o nucleotídeo. Quanto às bases nitrogenadas, nós temos dois grandes grupos de bases nitrogenadas. Nós temos aquelas que possuem na sua molécula dois anéis, nós chamamos dessas bases de bases púricas. E nós temos aquelas que na sua molécula tem um anel, são as bases pirimídicas. Ah, Montanha, eu preciso lembrar esse negócio de púrica e pirimídica, preciso lembrar esses detalhes chatos? Infelizmente precisa. A Unifor cobra esse assunto aprofundado. Ela gosta de cobrar a bioquímica com detalhes. Então, essas bases que têm dois anéis, né, são as chamadas bases púricas, porque elas são construídas a partir de uma molécula chamada de purina. Quais são as duas bases púricas? É a adenina, que nós representamos por A, e a guanina, que representamos por G. O resto do nucleotídeo é igual entre todos os nucleotídeos. A pentose e o fosforo é tudo igual. O que um nucleotídeo irá se diferenciar do outro é a base nitrogenada. Então, nós temos aqueles que possuem a base adenina, aqueles que possuem a base guanina, e temos aqueles que possuem bases pirimídicas. A pirimídica é aquela que tem apenas um anel. Elas recebem esse nome porque elas são formadas a partir de uma molécula chamada pirimidina. Nós temos três tipos: a timina, que é o T, a citosina, que é o C, e a uracila, que é o U. Então, essas 5 letrinhas, né, A, G, T, C e U, são as letrinhas da nossa genética. Nós escrevemos a nossa genética com o conjunto dessas 5 letrinhas. Então, o nucleotídeo vai ter uma base nitrogenada, que pode ser uma daquelas 5, vai ter uma pentose, né, um açúcar com 5 carbonos, e vai ter um grupo fosfato ligado àquela molécula orgânica. A pentose, né, o carboidrato, o açúcar, ela, no caso do DNA, ela vai ser uma desoxirribose. O que é uma desoxirribose? Ribose é o nome da pentose normal. A desoxirribose é uma ribose que tem um oxigênio a menos, desoxi. Então, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, vai ter uma desoxirribose com açúcar. Já o RNA, o ácido ribonucleico, vai ter uma ribose com açúcar. Então, já temos aí uma primeira diferença entre o DNA e o RNA. O açúcar do DNA é a desoxirribose e o açúcar do RNA é a ribose. Ah, Montanha, eu tenho que lembrar disso? Infelizmente, sim. Em detalhes, nomezinhos em bioquímica, cai. Em bioquímica é cobrado. Tudo em bioquímica é cobrado no detalhe, tanto na Unifor como na Unicristos. Tem uma questão que eu até botei no material de vocês. Foi a questão das questões mais difíceis que eu já vi sobre bioquímica. Mais difícil até que questão de Olimpíada. E olha que eu dou aula para a Olimpíada Internacional, uma questão da Unicristos. Uma questão demoníaca que a Unicristos botou. Né? Eu tenho sempre os alunos têm dúvida nessa questão. Ninguém consegue fazer de primeira. Todo mundo pede para eu fazer ela. Então, no material de vocês. Uma das questões mais difíceis que eu já vi sobre bioquímica e Unicristos. Então, elas cobram bem aprofundado. Cecília, o aminoácido são os componentes das proteínas, tá bom? Então, nós nem falamos muito sobre eles, não. Só para dizer que o aminoácido está para a proteína, como o nucleotídeo está para o ácido nucleico. Né? Eles são os componentes dessas macromoléculas. Proteína ela é uma molécula formada por vários aminoácidos. Um ácido nucleico, no caso o DNA e o RNA, são moléculas formadas por vários nucleotídeos. Tá bom? Nós não especificamos muito, falamos muito sobre aminoácidos, não. Então, estrutura do DNA, né, esse polêmico, famoso, até meados, né, até o início do século XX, nós já conhecíamos, Opa, Marcelo, desculpa. Sim, Marcelo, hoje só é ácido nucleico, sim. Tu quer mais ainda do que isso, Ave Maria? Quer mais conteúdo do que isso ainda?
Hoje vai ser só ácidos nucleicos. Hoje vai ser aquele dia pesado. Desde o começo eu falei que essa aí ia ser a aula mais pesada. Vai ser uma aula carregada. Isso, Ana Clara, proteínas são formadas por aminoácidos. Eu só trouxe esse assunto dos aminoácidos para a gente fazer só uma analogia. Então, hoje eu indico que vocês façam seu jantar. Quem quiser, pegue seu café, o seu energético. Cecília, até que horas eu não sei. Né? Por mim, quanto mais cedo acabar, mais cedo eu durmo. Então, melhor. Mas eu tenho que terminar o conteúdo, né? Então, a gente vai vendo aí. Não, 11 horas não, pelo amor de Deus, 11 horas não, eu tenho que dormir. Já é isso, Deus me livre. O Yuri não tá me pagando para 3 horas de aula, não. Isso aí já é demais. Até 11 horas não, pelo amor de Deus. Vocês vão conseguir assistir seu Big Brother. No máximo até 9h40, 9h50. Não aguento não, tô muito cansado. Quando não, né? Tá cansado? Mas é a vida. Enfim, até o começo do século XX, não se conhecia, né, como é que os seres vivos passavam adiante as características. Nós acreditávamos que eram as proteínas que continham, né, informação genética. Nós não sabíamos de DNA, nós não sabíamos sobre essas coisas. E a gente achava que eram as proteínas que continham a informação encriptada da genética. Mas aí um cara, em 1910, por aí, né, na segunda década do século XX, o Henry Morgan, ele estava pesquisando umas moscas, né, uma célula de mosca, e ele descobriu um negocinho muito curioso, né, uns fiozinhos lá dentro do núcleo. E ele não sabia o que era aquilo. Tá? Então ele batizou aquele negócio que ele achou lá dentro do núcleo da célula de cromossomo. E até então nós não conhecíamos estrutura de cromossomo, a gente não sabia o que formava esse cromossomo. Aí, 30 anos depois, né, lá na década de 50, um professor lá de Oxford, ou é Cambridge, eu sempre confundo as duas, não lembro qual é qual, né, que era o Francis Crick, tinha como seu aluno doutorado James Watson, e estavam, né, num projeto para tentar elucidar a estrutura daquele negócio lá dentro do núcleo, aqui em 1953. Né, o Francis Crick e o James Watson, eles foram os grandes responsáveis aí por elucidar a estrutura do DNA, aquela molécula intrigante, né, que estava ali dentro do núcleo e que eles atribuíram àquela molécula a responsabilidade pela genética. Então, esses caras ganharam o prêmio Nobel, né, muito bem ganhado, né, por elucidar a estrutura, né, e como é que o DNA fazia essa questão aí de guardar a genética. Na verdade, eles não descobriram isso sozinhos, né? A história ela foi muito sacana com a Rosalind Franklin. A Franklin era uma professora, né, lá da mesma universidade que o Crick. Então, se ou é Oxford ou é Cambridge, eu quase certeza que é Oxford. Né? E ela tinha um laboratório que ela estudava, que ela é especialista em uma técnica que tentava descobrir e reproduzir a estrutura tridimensional de moléculas pequenas, né, moléculas microscópicas, como proteínas. Ela trabalhava muito com proteína. Aí, o Watson e Crick utilizaram o laboratório dela para fazer umas pesquisas lá. E um dia eles deixaram lá umas amostras e ela foi trabalhando, foi mexendo ali, ela se interessou. Foi ela que descobriu que o DNA era uma hélice. Nós vamos já falar sobre isso, essa estrutura. Ela que descobriu esse formato helicoidal do DNA. E ela acabou sendo esquecida da história, né? Então o Nobel ele foi entregue ao Watson e ao Crick e meio que esqueceram a Franklin da história. Mas ela foi tão importante, né, para a descoberta do DNA do que quanto o Watson e Crick. Só que aqui nós estamos falando de 1950, né? Se hoje já ainda existe um preconceito, né, um lugar à parte das mulheres na ciência, apesar de cada vez estar entrando mais, conseguindo mais destaque, naquela época era muito pior. Né? A Franklin era vista como uma normal, né? Uma mulher fazendo ciência, que absurdo. Uma mulher professora do Universidade de Oxford, é um absurdo. Eu acho que vocês devem ter assistido aí, se não assistiram eu indico, muito bom,
o filme da Mary Curry, né, lá no Netflix, muito bom, mostra bem essa questão, né, da mulher querendo se encaixar na ciência. Um ótimo filme, Radioactive, né, radioatividade. Então, super indico quem quiser assistir. Mostra isso, né, parte desse preconceito dos velhos catedráticos, né, cientistas frente a uma mulher querendo se destacar na ciência. Então, a mesma coisa foi aí com a Rosalind Franklin, né. A Curry, ela conseguiu, né, um destaque. É muita luta, ela conseguiu um destaque. A Franklin foi meio que esquecida, né? Foi uma das muitas na história que acabou sendo esquecida, infelizmente. Mas, né, esses dois pesquisadores, Watson e Crick, em 1950, elucidaram a estrutura da molécula de DNA. E essa molécula nós encontramos no interior do núcleo das células eucarióticas e lá no citoplasma, né, das células procarióticas, no nucleóide, né, das bactérias. E também encontramos DNA em algumas organelas, como mitocôndrias e cloroplastos, né, possuem seu próprio DNA. E essa molécula tem a importante função de armazenar, de guardar, encriptado na sua sequência de bases nitrogenadas, a informação genética de um indivíduo. E assim comandar a síntese de proteínas daquele indivíduo. Então, como é a estrutura de uma molécula de DNA? Nós temos aqui. O DNA, ele é uma dupla fita de nucleotídeos. São duas fitazinhas de nucleotídeos conectados em sequência. Ó, aqui eu tenho um nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo. Né? Eu tenho uma fita, uma cadeia nucleotídica, um trem formado por vários pedacinhos de nucleotídeos. E aqui do outro lado, eu tenho outra cadeia nucleotídica. Eu tenho nucleotídeo aqui, outro aqui, outro aqui. Então, são duas moléculas diferentes, duas moléculas separadas, duas fitas diferentes de nucleotídeos que se conectam aqui no meio. E essas fitas, elas ganham um arranjo, né, helicoidal. Elas formam uma hélice, como se fosse uma escada em caracol. Deixa eu achar aqui, vocês já devem ter visto na casa da vovó ou de uma titia, aquelas casas mais antigas, né, aquela escada em caracol. Aquela escada que é enroladinha. Então, onde é que estão cada parte do nucleotídeo nessa molécula de DNA? O corrimão da escada, né, a parte mais externa, o corrimão da escada, o esqueleto da molécula, é formado, ó, pelo fosfato e pelo açúcar. Aqui, o corrimão da escada. Já o degrau da escada estão as bases nitrogenadas. No degrau da escada é onde as duas fitas, né, as duas cadeias se conectam, pela ligação das bases nitrogenadas. E aqui nós temos algo muito, muito, muito interessante e extremamente importante, que sempre cai. No DNA existem 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas: A, G, T e C. Adenina, guanina, timina e citosina. No DNA não existe o U. A uracila não está presente na molécula de DNA. A uracila, né, o Uzinho, ele está presente lá no RNA. Já o T não existe no RNA, só existe no DNA. Adenina, guanina e citosina existem nos 2 ácidos nucleicos. Porém, no DNA nós temos T e no RNA nós temos o U. Ok? Então, a segunda diferença aí do RNA para o DNA. O RNA tem a uracila como base nitrogenada. O DNA tem a timina. Então, aqui no DNA nós temos 4 bases para nos lembrarmos: o A, o T, o G e o C. Aí outro pesquisador, aqui outro professor universitário, acho que de Oxford também, né, também ganhou o Nobel, o Irving Chargaff, ele percebeu que a quantidade de adeninas somado com a quantidade de guaninas sempre dava igual à quantidade de timinas somado com a quantidade de citosinas. Ele lançou a regra de Chargaff, um negócio bem complexo para algo muito simples. Não precisa tu saber essa formulazinha, essa regrinha. O que é que tu tem que saber? O que acontece aqui? A adenina
sempre vai se conectar do outro lado, né, na molécula vizinha, com a timina. A timina sempre vai se conectar com a adenina. A citosina sempre se conecta com a guanina. A guanina sempre se conecta com a citosina. Então, na biologia tem poucas coisas, né, que a gente fala sempre, mas aqui, de fato, né, adenina e timina estão juntas, citosina e guanina estão juntas. Esse é o normal, né, esse é o esperado. Quando você tem um erro, você tem uma quebra no DNA, você tem uma mutação. Mas o como normal, o esperado que deve acontecer, é que onde tem adenina, do outro lado tem uma timina. Onde tem guanina, do outro lado tem uma citosina. Bora ver aqui, ó. Aqui a adenina é o verdinho, ó. A timina é o roxo. Adenina, timina. Aqui de novo, ó. Adenina, timina. A guanina é o azul. A citosina é o vermelho. Guanina, citosina. Guanina, citosina. Aí tem aquele macetezinho, né, que falam que é a Gal Costa e o Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo, o A com T, e o G com C é Gal Costa, né? Gal Costa e Agnaldo Timóteo. O A sempre liga com o T e o C sempre liga com o G. Então é óbvio, a quantidade de As presentes em uma molécula de DNA sempre tem que ser igual à quantidade de T's, porque eles estão sempre juntos um ao outro. A quantidade de G sempre tem que ser igual à quantidade de C, porque estão sempre colados. Então, A com G é a mesma coisa que T com C, que tem o mesmo número, a mesma quantidade. Então, a regra de Chargaff, ela foi uma observação prática desse pareamento das bases. O A sempre pareia com o T e o G sempre pareia com o C. Então, é a regrazinha do Agnaldo Timóteo e da Gal Costa. Ok? Uma coisa interessante, que vestibular vez ou outra gosta de cobrar. Aqui, sempre que existe uma ligação entre adenina e timina, ocorre uma dupla ligação. Ela se conecta através de duas ligações. Já a guanina e citosina se conectam através de três ligações. Elas fazem uma ligação tripla. Uma pergunta clássica, questão de vestibular, adora perguntar isso. Clássico, clássico, clássico. Imagine um ser extremófilo, uma bactéria que vive numa fossa termal, perto de um vulcão. Qual das bases vocês acham que existe maior quantidade no DNA dessa bactéria? O A com T ou o G com C? Quais bases vocês acham que existe maior quantidade no DNA dessa bactéria extremófila, que vive, né, no AT ou GC? Por que AT, Marcelo? Por que GC, Duda? O indivíduo é extremófilo, né? Vive num ambiente com alta temperatura. Quanto maior a temperatura, né, maior o grau de agitação térmica das moléculas. As moléculas têm que ser firmes, têm que ser fortes para não se quebrar. Né? Então, quando você tem uma tripla ligação do G com C, é mais forte que uma ligação dupla. Então, essas bactérias extremófilas, elas têm mais G com C, que fazem uma tripla ligação, deixam o DNA mais estável, aquele DNA é mais firme, é mais forte, ele se conecta de maneira mais forte, porque tem três ligações. Né? Então, a questão clássica das clássicas, ok? Então, o vestibular adora cobrar esse entendimento. Né? O G com C é uma ligação mais firme, né? Porque faz três ligaçõezinhas. Ok? O Agnaldo Timóteo faz duas ligações e a Gal Costa faz três ligações. Né? São as pontes de hidrogênio. São as ligações que conectam aí as duas cadeias entre si, entre as bases nitrogenadas, pontes de hidrogênio. Ou ligações de hidrogênio, não mais aceito. Então, o que sabemos até agora sobre a molécula de DNA? É uma dupla fita de nucleotídeos, né? Uma dupla cadeia de nucleotídeos que tem uma estrutura de hélice, né? E suas bases nitrogenadas se conectam entre si, formando ligações de hidrogênio. Adenina pareando com timina, guanina pareando com citosina.
Aí vem mais informaçãozinha. As fitas de DNA, as cadeias de DNA, elas são ditas antiparalelas. O que isso quer dizer? As fitas, elas correm na mesma direção. Elas são paralelas. Porém, elas correm em sentidos contrários. Uma fita, enquanto os nucleotídeos de um lado estão apontados para cima, ó, vocês conseguem ver aqui, enquanto de um lado está apontado para cima, o fosfatozinho está em direção para cima, o outro lado está em direção para baixo. Então aqui você vai ler jum e aqui ó, vum. Então as fitas elas vão em sentidos contrários. Aqui ela vai crescendo para cima e aqui vai crescendo para baixo. Então essas fitas são ditas antiparalelas. Estão na mesma direção, mas em sentidos contrários, né? São retas em sentidos contrários que vão formando uma hélice. Isso aí tudo foi elucidado por Watson e Crick na sua pesquisa. Então, essa é a estrutura do DNA. O que é o DNA? Uma dupla cadeia nucleotídica formado por fitas antiparalelas, em que as bases nitrogenadas se conectam, né, no centro da cadeia. Adenina ligando com timina, guanina ligando com citosina. Deixa eu fazer uma questãozinha com vocês, para ver se a gente fixou isso. Questão bem legal. Vou achar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei essa questão na tela de vocês. Questão das continhas. Aqui, essa é questão 7. Vamos fazer ela juntos. Em 1950, Irving Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, A mais G, e o total de pirimidinas, C mais T, eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Então, aqui nós estamos com uma fita simples, né? Apenas uma das cadeias. Nós temos, ó, 20A, deixa eu ver aqui no chat. Nós temos aí 20A, vou ver os outros. 20A, 25T, 25C, e 30G. Então, nós temos esses números de bases em uma das cadeias. Né? Uma das cadeiazinhas, de um lado, nós temos 20 adeninas, 25 timinas, 26 citosinas e 30 guaninas. Vamos ver o que ele pede. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Então, aqui ele está te dando apenas de um lado e ele quer saber o total. Quanto é que tem de cada um ao todo naquela molécula? Vamos lá. Se de um lado eu tenho 20 As, eu sei que do outro lado eu vou ter quantos T's? 20, né? Porque o A sempre pareia do outro lado com o T. Então, onde eu tenho o A na esquerda, eu vou ter T na direita. Então, eu sei que na outra fita, eu vou ter 20 T's. Se eu tenho 25 T's de um lado, na outra fita, eu vou ter 25 A's. Né? Porque o T sempre pareia com o A. Então, na outra fita, eu vou ter 25
As. Se eu tenho 25C de um lado, na outra fita, vou ter 25Gs, porque o C sempre parei com o G. H Costa, 25Gs. Se eu tenho 30Gs de um lado, do outro lado eu vou ter 30Cs, porque o G sempre pareia com o C. H Costa, 30Cs. Agora eu sei quanto é que eu tenho em cada uma das fitas. Agora eu só vou somar. Então, o total do T, eu vou ter 25 de um lado, mais 20 do outro. Né? T, eu vou ter o 25 que ele disse na fita inicial e os 20 do outro lado que pareou com o A. Vou ter 45 T's. O A, o A não precisa nem a gente se ligar, né? Nós sabemos agora que o A é o mesmo tanto que o T. Se o T tem 45, o A também tem 45. Agora o G e o C. Se eu tenho 25Gs de um lado e 30Gs do outro, 55. E como o C é o mesmo tanto que o G, também vai ter 55Gs. Então, essas questões, essas continhas, elas parecem ser difíceis, você fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer conta com isso? Mas é muito fácil, é só você se ligar que o que tem de um lado, de A, tem de T do outro, e vice-versa. O que tem de G de um lado, tem de C do outro, e vice-versa. Qual o item que fala? 45, 45, 55, 55. Vamos ver aqui. Opa, item C, né? 45 As, 45 Ts, 55 Gs, 55 Cs. Então, aqui, revisando. O professor disse aqui na questão quanto tem em uma das cadeias e ele quer saber ao todo. Se em uma cadeia eu tenho 20 As, na outra cadeia eu tenho 20 Ts. Se em uma cadeia eu tenho 25 Ts, na outra cadeia eu tenho 25 As. Se na cadeia original eu tenho 30 Gs, na outra eu tenho 30 Cs. Se eu tenho 25 Cs, na outra eu tenho 25 Gs. E depois só somar. Ok? Deu para entender essa questão? Eu estou falando grego. É um negócio bem repetitivo. A, T, G, C, vocês ficam tudo dá para lesar agora. Mas deu a entender, né? É um negócio medular. Então, bote na sua cabeça. Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Você vai lembrar e nunca mais vai esquecer. O A pareia com o T e o G pareia com o C. Tá bom? Então vamos seguir. Então nós já entendemos a estrutura do DNA. O primeiro ponto da aula já foi, nosso primeiro objetivo já foi alcançado. Então, nós temos que conversar sobre estrutura do DNA, replicação, sobre a estrutura do RNA e sobre a síntese proteica. Primeiro ponto da aula morreu. Já sabemos como é que se organiza, como é que se estrutura uma molécula de DNA. Agora, nós temos que conversar um pouquinho sobre a duplicação do DNA. Sempre que uma célulazinha vai se dividir, né, quando a célula chega no final de sua vida, ela não morre. A célula, ela se multiplica. Né? Quando ela está perto do final da sua vida, ela vai se multiplicar e dar origem a duas células filhas. Então, aí nós temos uma divisão celular. A célula mãe tem o seu DNA. E ela tem que gerar duas células filhas. Ela tem que dar DNA para as duas células filhas. Mas ela tem só um número X de DNA. E as células filhas têm que ter o mesmo tanto de X. Então, essa mãe, para conseguir doar DNA para as duas filhas, ela tem que multiplicar, ela tem que duplicar o seu DNA, as suas moléculas de DNA. Então, sempre que uma célula vai entrar em divisão, ela precisa duplicar as suas moléculas de DNA. Então, ela faz a duplicação, que é dita semiconservativa do DNA. Como é que isso ocorre? Na realidade, a rigor aqui, existe pelo menos 10 enzimas que fazem várias etapas da replicação e tarará. Se você está em outro cursinho, no terceiro ano, e com a apostila que fala um bocado de enzima, polimerase 1, A3, não sei o que, a ligase, a primase,
você ignora. Nada disso vai ser cobrado de você. Você não precisa saber essas 10 enzimas. Polimerase 1, polimerase 2, primase, telomerase, ligase, topoisomerase. Então, um bocado de coisa. O rei só precisa saber duas. Só tem duas enzimas aqui que é importante para a gente conhecer. O DNA ele é uma fita, está enrolado. A célula, para conseguir replicar o DNA, ela tem que desenrolar essa fita e separar as cadeias. Existe uma enzima que separa, que desfaz a hélice do DNA. É a helicase. A helicase é uma enzimazinha que vem aqui e vai separando, vai quebrando as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e vai desenrolando e vai separando aquelas duas fitas de DNA que estavam juntas. Deixa eu pegar aqui o meu carregador. Então, nós tínhamos uma fita de DNA. Aí veio uma enzimazinha aqui. Deixa eu ver, não tenho mais. Como é que eu faço? Geralmente eu chamo alguém para me ajudar na sala com isso. Vem a enzimazinha aqui, ó, e vai abrindo a fita de DNA. Vai quebrando as pontes de hidrogênio e abrindo a fita. Né? Vai abrindo essa fita e deixando aí as fitas livres, né, para a ação de uma outra enzima. A helicase vai vir, vai abrir essas fitas, vai separar as duas cadeias e aí vai entrar em ação a DNA polimerase, a enzima que vai construir o polímero do DNA. Lá no núcleo, ela vai pegando nucleotídeozinhos que estão espalhados lá no núcleo e vai adicionando de um por um, teco, 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 e vai construindo uma nova cadeia utilizando a cadeia antiga como molde. Ao final dessa replicação, cada nova moléculazinha dessa vai para uma célula filha. Olhem uma coisa interessante. A célula filha vai ter metade da cadeia proveniente do DNA original da mãe. A outra metade é a nova, recém-sintetizada. Essa aqui do mesmo jeito. Metade veio da cadeia da mãe, a outra metade é nova, recém-sintetizada, essa amarela. Então, por isso nós falamos que essa duplicação é semiconservativa. Cada célula filha vai receber metade do DNA da mãe. Aquela molécula se abriu, cada nova cadeia serviu de molde para a criação de um novo filamento, né, de uma nova fita, formando uma molécula completa. Então, cada molécula completa ela tem metade, né, uma das fitas recém-sintetizada e uma das fitas proveniente do DNA da mãe. Então, é a duplicação semi-conservativa. Ela conserva metade do DNA materno, original. Então, isso aqui, de vez em quando, o vestibular gosta de cobrar esse entendimento do semi-conservativo. Aí aqui, outro ponto que adoram cobrar. A questão das basezinhas. Deixa eu colocar aqui no chat. Essa aí que eu coloquei no chat é uma fita que estava ali, que foi separada. A célulazinha estava lá com sua dupla fita, separou, e essa aí é uma fita original. Você é a polimerase. Você vai ter que criar uma nova fita baseada nessa aí. Como é que você vai fazer? Como é que será a nova fita complementar essa aí? Essa aí é o molde. Qual vai ser a fita que vai parear com ela? Digitem aí, 1 minuto. Vestibular adora cobrar isso. Para você fazer a nova fitazinha. A com T, G com C, né? Onde tem um A vira um T, onde tem um T vira um A, onde tem um C vira um G, onde tem um G vira um C.
Eu estou repetindo muito isso porque realmente é muito repetitivo. Isso cai bastante. O Luiz Carlos desistiu no segundo trincazinha, colocou 6, desistiu. Cadê os outros? Bora. Completem aí. Quero que todo mundo treine. Tentem fazer 1 minuto. Completem aí essa sequência. Então, você é a polimerase que vai construir a fita complementar essa aí. Gente, eu tô só frescando com você, certo? Eu não vou corrigir isso, não. É complicado demais, eu vou me perder de um por um. Quando é na lousa é mais fácil, porque eu vou só copiando aí no chat. Eu não vou corrigir, não. Eu confio em vocês, tá certo, né? Então, onde é para ter um A, você bota um T. Onde é para ter um T, bota um A. Onde é para ter um C, bota um G. Onde é para ter um G, bota um C. Eu não vou conseguir corrigir isso aí, não. Eu botei grande demais. Aí eu confio em você, eu confio no Marcelo e na Cecília. Eu confio em você e botar as paramentos tudo certinho. Baseado aí no original. Todo o seu esforço. Pois é. Então a polimerase ela vai construir uma fita complementar, né, baseada na fita molde. E cada moléculazinha nova vai para cada célula filha. Ok? Então essa é a replicação, a duplicação semiconservativa do DNA. Então aqui nós matamos nosso segundo objetivo, conhecer a replicação do DNA. Então, sobre DNA, nós já conhecemos, temos que saber sua estrutura, né, como é que ele foi, com um caminhozinho até ele ser descoberto, lembrar do Watson e Crick, né, lembrar da dupla fita, antiparalela, lembrar das 4 bases, ATGC, né, lembrar quais são as purinas, que são A e G com 2 anéis, lembrar quais são as pirimidinas, que tem um anel, que é o T e o C, lembrar do pareamento, lembrar da regrinha lá, quando for fazer os cálculozinhos, né? Número de A mais número de G, igual número de T mais número de C. E conhecer a replicação semiconservativa. Quando a célula vai se dividir, uma enzimazinha entra lá, quebrando as ligações de hidrogênio da célula, separando as fitas. Cada uma das fitas originais vai servir como um molde para a formação de uma nova cadeia, formando uma nova molécula, com metade da molécula recém-sintetizada e a outra metade, né, proveniente da molécula mãe. Então, por isso que falamos que é uma duplicação semiconservativa, porque cada célula filha vai preservar metade do DNA da célula mãe. Então, até aqui, então, revisando aí o que nós falamos em 1 hora, revisei em 2 minutos. Até aqui, tudo ok? Entendido? De boas? Alguma dúvida? Digam aí, por favor. Só podemos seguir a Lisandra, explicar novamente a replicação. Ok. Deixa eu achar uma figurinha nova. Replicação. Achar uma nova figurinha para explicar de outra maneira. Deixa eu abrir aqui a figura. Então aqui, sempre que uma célula vai se dividir, né, vai gerar suas 2 células filhas, ela precisa duplicar o seu DNA para dar para as 2 filhas. A célula tem só um número X de moléculas, ela vai gerar 2 filhas, então ela tem que ter 2x de moléculas de DNA. No caso do ser humano, nós temos 46 moléculas de DNA nas nossas células. Cada célula filha gerada também terá 46 moléculas de DNA. Então a célula tem que produzir 2 vezes isso, né, para conseguir dar para as 2 filhas. Então aqui está o DNA original,
vai entrar em ação uma enzima chamada de helicase, que vai quebrando essas ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, né, lá nos degraus da escada. Vai quebrando aqui no meio e vai abrindo a molécula de DNA, vai separando as fitas. Enquanto a helicase vai subindo aqui, vai separando a hélice, uma outra enzima que vai polimerizar, que vai construir o polímero de DNA, a DNA polimerase, vai começar a agir em cada uma das novas cadeias, adicionando nucleotídeos baseados na molécula molde. Então, se na molécula molde eu tinha ATT, eu vou colocando um T, um A e um A. Eu vou complementando ali baseado na molécula molde. Eu vou usar a molécula da mãe, a original, como molde para construir as novas fitas, seguindo lá o pareamentozinho das bases. A com T, G com C. Onde na molécula azul tiver um A, na molécula amarela vai ter um T. Onde na molécula azul tiver um G, na molécula amarela vai ter um C, e vice-versa, né? Então você vai construindo essas novas fitas, até que no final você terá duas moléculas de DNA independentes. Cada uma vai conter metade da molécula da mãe e outra metade a fita recém-sintetizada, a fita nova que acabou de ser feita. Ok, Alessandra? Deu para entender melhor com essa figurinha? Melhorou? Maria Letícia, uma vai ser sintetizada, né? Vai ser recém-produzida, e a outra, a original, usada como molde. Né? Nessa frase que tu botou aqui, se trocar esse primeiro utilizada por sintetizada, né? Por gerada nova, então a outra vai ser o molde para sintetizar a primeira. Ok? Então estamos entendidos, né? Sobre replicação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o RNA, que ele também vai ter importância mais para frente para a gente, né? Quando formos falar sobre síntese proteica. Então o RNA, ele é um ácido nucleico, né? Ele é formado também por nucleotídeos, mas ele tem algumas diferenças cruciais em relação ao DNA. Então o RNA, ele é uma fita simples de nucleotídeos, enquanto o DNA é uma fita dupla, formando aquela escada em caracol, duas cadeias conectadas. O RNA é uma fita simples de nucleotídeos. Não são duas fitas pareadas, é apenas uma fitazinha. A sua pentose, né, o seu açúcar, vai ser a ribose. No DNA é a desoxirribose. No lugar do T, aqui no DNA, nós vamos ter um U. O DNA, a base uracila, vai substituir a base timina. No RNA, nós não vamos mais falar em T, nós vamos falar no U. O U ele vai substituir aqui o lugar do T. Então, o DNA vai ter adenina, uracila, guanina e citosina. O RNA, nós encontramos ele no núcleo da célula e também no citoplasma. Nós vamos já ver mais para frente as funções do DNA. Do RNA. Ele vai participar em vários momentos da síntese proteica. Então, as três principais diferenças: DNA para RNA. RNA é fita simples, DNA fita dupla. DNA tem timina, DNA tem timina, RNA tem uracila. DNA tem desoxirribose, RNA tem a ribose. São as três diferenças principais entre o DNA e o RNA. Um OBS, uma pegadinha malandra, safada. Aquela regrazinha de pareamento das bases não se aplica para o RNA. Se eu falar para vocês que na molécula de RNA tem 20 adeninas, isso não quer dizer que vai ter 20 timinas. 20 uracilas, né, que o U substitui o T. Se eu falar que tem 30 guaninas, não quer dizer que tem 30 citosinas. Por quê? Alguém sabe dizer por que essa regrinha não se aplica no DNA, no RNA?
Por que é que essa regrinha não se aplica? É algo lógico, bem óbvio. Qual é a base da regrinha no DNA? Fita dupla, né? Pareado. Onde tem o A, tem o T. No RNA é fita simples, né? Você tem só uma sequência, você não tem elas pareadas. Então essa regrinha não existe por dentro do RNA. Eu já vi uma questão do mal, que botava, né, todo bonitinho, como o aluno está acostumado, né, botando a fita de RNA, fita de um ácido nucleico, tem 20 adeninas, 20 timinas, 30 citosinas, aí pergunta quantas guaninas tem. Aí lá no final fala que era de RNA. Aí o aluno vai lá, se tem 30 citosinas, então tem 30 guaninas. Aí ele marca, tô achando que acertou. Questão fácil. Mas lá no item E tinha nenhuma das nativas corretas. É isso que diz marcado. Aquele que todo aluno morre de medo de marcar. Era esse que marcava, porque no RNA não dá para saber. No RNA não existe regrinha, porque não tem pareamento, não são os parezinhos, né? Então essa regrinha não funciona para o RNA, certo? Cuidado para não cair nessa pegadinha, ok? Nós não temos pareamento no RNA. Depois eu vou falar. Então nós encontramos nos seres vivos, né, nos eucariotos, três tipos importantes de RNA. Nós vamos falar um pouco mais daqui para frente. Nós vamos ter o RNA mensageiro, né, que vai ser importante ao transmitir a informação do DNA para construir a proteína. Nós vamos já entender bem melhor esse negócio. Nós vamos ter o RNA transportador, que trabalha transportando aminoácidos dentro da célula. Nós vamos ter o RNA ribossômico, que atua formando a organela ribossomo. As células têm uma organela chamada de ribossomo, que é importante para produzir proteínas. É a fábrica que produz proteínas. Esse ribossomo ele é formado por RNA, chamamos de RNA ribossômico. Então o RNA-M é o mensageiro, o T é o transportador e o R é o ribossômico. Nós vamos entender muito melhor o que é cada um deles mais um pouquinho para frente. Então eu estou só introduzindo esses novos conceitos. Mensageiro, transportador e ribossômico. A função deles, vamos entender muito melhor o que é que eles vão fazer. Então aqui uma tabelinha, né, resumindo aí as diferenças entre RNA e DNA. Ribose no RNA, desoxirribose no DNA. Uracila no RNA, timino no DNA. RNA fita simples, DNA fita dupla. Se eu fosse fazer um vestibular, né, eu iria... De vez em quando eu faço umas questões para simulado, para Olimpíada, essas coisas. Tem uma que eu acabei de ter uma ideia para fazer, para contextualizar. Eu acabei de ter uma ideia. A vacina da Pfizer, né, aquela vacina de RNA, que ela utiliza o RNA como vetor, ela deve ser armazenada a menos 70 graus Celsius. Né? Ela é uma vacina que precisa de um super freezer para ser armazenada. Por que isso? Alguém saberia me dizer por que essa vacina precisa de temperatura tão baixa para ser armazenada? O RNA, por ser uma fita simples, ele é uma molécula altamente instável. Qualquer coisinha ele se quebra, ele se degenera. Então você precisa de temperatura muito baixa para ele se manter estável. Então, compostos que envolvem RNA, estruturas, né, pesquisas com RNA são um negócio muito nojento. Trabalhar com RNA é muito nojento, porque ele é muito nojento. Qualquer coisinha, qualquer mudança na temperatura, qualquer mudança no pH, o RNA se quebra todinho, ele se desfaz, ele é altamente instável. Então precisamos de temperaturas baixíssimas para manter o RNA estável. Então, esse é um dos pontos. Então, só falar uma coisinha aqui. Politicagem à parte, todo canto tem coisa ruim, tem coisa errada, todo canto tem coisa boa, mas politicagem à parte. Tem a maior confusão, né, da vacina da Pfizer, que o Brasil não comprou. A vacina da Pfizer ela não é uma vacina adaptada para o nosso país.
né? Nós temos dimensões continentais, locais muito afastados, e essa vacina, ela é extremamente, a logística dela é muito nojenta. Ela é ótima para centros urbanos. Perfeito, ela tem uma grande eficácia. Uma cidade como São Paulo, como Fortaleza, conseguiria distribuir essa vacina. Né? Conseguiria adaptar alguns postos de saúde, aplicação, para ter super freezers e conseguir ter uma logística. Mas se você fosse mandar essa vacina lá para Manaus, lá para o Rio Grande do Sul, que é longe, numa viagem de avião, você ia perder a vacina. Essa vacina ela não pode ser transportada a longas distâncias, não pode ficar muito tempo fora do freezer. Tirou do freezer, tem que aplicar. Se não aplicar, venceu. Lá nos Estados Unidos, eles estão jogando muita vacina fora, porque no final do dia tem pessoas que não comparecem ao agendamento, eles pegam a vacina e jogam fora. Jogam no lixo, né? Porque não funciona mais. Então essa vacina ela é muito nojenta. Aqui no Brasil, né, com a nossa péssima logística, com a nossa péssima distribuição, até das que a gente tem, se tivéssemos a da Pfizer, nós iríamos perder muita vacina estragada. Essa vacina ela não era uma boa compra para o Brasil. Então não estou defendendo o Bolsonaro, defendendo o governo de maneira alguma. Eu sou até um crítico do governo. Mas essa vacina da Pfizer ela não era uma vacina boa para o Brasil. Então, e além tem outras coisas, né, metidas aí nesse assunto, mas apenas pelo fato da aula de hoje, do RNA, que eles só trazendo, seria uma ótima maneira de contextualizar uma questão. Né, com essa questão da fita simples do RNA, dela ser instável. Então, a vacina ela é muito instável. Qualquer coisinha que ele RNA ele se desmancha, ele se quebra e a vacina vence, se estraga. Ok? Então, terminamos mais um dos nossos objetivos da aula de hoje. Entender a molécula de RNA. Então, o que foi que nós já vimos? Já conhecemos a molécula de DNA, já sabemos como o DNA se replica, se duplica, e também conhecemos a estrutura da molécula de RNA. Agora, nós vamos pegar todos esses assuntos que nós aprendemos e vamos reunir, vamos juntar eles, né, no último tópico, que é a síntese proteica. O último tópico, mas que demora pelo menos 40 minutos, só esse tópico. Então, para a gente começar esse novo assunto, eu preciso que todos vocês me digam se estão de boas com algo, se tem alguma dúvida. Eu vi aqui, Ana Clara. Isso mesmo, Ana Clara, muito sensível. Andrew, como é cobrado DNA mitocondrial? Andrew, essa parte da mitocondrial, ele é cobrado muito no meio da teoria endossimbiótica, né? Que acredita-se, né, a Lynn Margulis, né, uma bióloga molecular, ela lançou uma teoria que fala que lá na origem da vida, né, quando os primeiros seres unicelulares surgiram, uma bactéria ancestral heterotrófica englobou outra bactéria, né, e elas passaram a ter uma relação de troca. Aquela bactéria englobada fazia respiração, né, consumia glicose, dava energia, e a bactéria maior dava para aquela menor proteção. Aí teria surgido a mitocôndria. Uma das evidências da mitocôndria que reforça essa origem da teoria endossimbiótica é que a mitocôndria tem dentro dela uma moléculazinha de DNA circular, muito parecido com o DNA bacteriano. O nosso DNA dos eucariotos, ele é um fio. Ele tem um começo e tem um fim. Ele é um filamento. O DNA da bactéria é um círculo. Então, o DNAzinho das mitocôndrias, ele é circular. Ele é um círculozinho igual ao das bactérias. Então isso aí reforça, né, essa origem endossimbiótica. Então, geralmente, ele é cobrado nesse sentido. Ellen, por enquanto não, né? No RNA ele é uma fita simples, mas nós não falamos ainda de pareamento de bases por aqui. Mas nós vamos já falar de um processozinho em que nós produzimos RNA a partir do DNA. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre pareamento daqui a pouco, ok? Mas o RNA em si não, ele é só uma molécula simples. Existem alguns indivíduos que apresentam o RNA de fita dupla, são os vírus. Alguns vírus apresentam na sua estrutura
um RNA de fita dupla. Vírus, eles aparecem muita coisa estranha. Vírus tem DNA de fita simples, tem RNA de fita dupla. Os vírus são muito estranhos, eles são bem à parte do que a gente conhece normalmente. Mas isso é uma exceção da exceção. Isso, Andrew, a mitocôndria só passa pela mãe, né? Porque quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, ele só contribui com o seu núcleo. Todo o resto dele é destruído. Então, as nossas mitocôndrias, o nosso DNA mitocondrial, ele é exclusivamente materno. Exatamente. A herança mitocondrial é exclusivamente materna. Então, algumas doenças estão relacionadas à herança mitocondrial. Aí já é lá na genética. Essas doenças, apenas a mãe passa para seus filhos. Né? Porque doenças mitocondriais, só a mãe pode passar para seus filhos. Uma delas, né, tem a... Lembrar? Epilepsia mioclônica. Tem outra que é a neuropatia óptica hereditária de Leber, né, que são doenças mitocondriais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quais são os dois sistemas do corpo que vocês acham que são mais afetados por uma doença mitocondrial? A mitocôndria é aquela organela que tem a função de fazer respiração celular, né? Quais são os dois sistemas do corpo que mais são afetados se uma mitocôndria estiver doente? Quais são os dois sistemas mais afetados por uma doença na mitocôndria? Só para contextualizar aqui aí as perguntas do Andrew. Respiratório. Alguém pensa em outro sistema? Sanguíneo. A mitocôndria tem a função de fazer a respiração celular, né? De produzir o ATP, a energia para a célula. Quais são os dois sistemas que mais gastam energia no corpo? Quais são aqueles dois sistemas que não param, estão sempre gastando energia? Sistema nervoso e o sistema muscular, né? Então, o tecido nervoso e o tecido muscular, dentre eles o coração, são os mais afetados, né, por doenças mitocondriais, ok? Que são aqueles que mais gastam energia. Se a mitocôndria está doente, então são os sistemas mais afetados. Então, geralmente, doenças mitocondriais afetam o sistema muscular e o sistema nervoso. A epilepsia mioclônica, você tem um dano muscular associado à epilepsia, a convulsão, um dano neurológico. Neuropatia óptica hereditária de Leber, você vai ter uma destruição do nervo que vai inervar os olhos, né? A retina, aí fica cego, é uma cegueira mitocondrial. Então, ataca muito o sistema nervoso e o sistema muscular. Só para contextualizar aí a pergunta do Andrew. Questão 88 aqui, que o Andrew pediu para a gente dar uma olhada, sobre mitocôndria. Para a identificação de... Ixi, ampliei demais. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares. Pai, avô materno, avó materna, filho e filha. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Dirimir, que nome bonito, palavra bonita. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e da... Então, o mitocondrial ele tem uma herança exclusivamente materna. Né? Então, primeiro, obviamente, você pensaria em ver a mãe desse indivíduo. Mas, como a mãe não está aqui nas opções, a avó materna, ela é mãe da mãe. Então, a mãe recebeu o DNA mitocondrial da avó e passou para o filho. Então, você faz aí com a avó materna, tá bom? A herança mitocondrial, ela é uma herança exclusivamente materna. Tudo bem, Andrew?
Estamos entendidos? Show? Então, vamos seguir com a síntese proteica. Então, aqui nós já concluímos 60% da nossa aula. Falta 40%. Acho que em 40 minutinhos a gente mata, termina a aula. Ok? Aguentam ainda? Ainda aguentam? Tá, então bora lá. Quem sai hoje no Big Brother? Quem é que sai hoje? Eu parei de assistir. Virou besteira demais. Eu nunca tinha assistido Big Brother. Essa foi a primeira edição que eu achei interessante, né? Eu achei legal no começo, aquelas putarias, aquelas brigas da Carol, aquelas coisas. A Carol que animava essa edição. Aí, quando ela saiu o Projota, as brigas acabaram, eu parei de assistir. Ficou só um negócio, Ave Maria, se alguém se botar contra a Juliette é o demônio. E aí essa torcida velha estraga o programa. Quem vai sair? A Camila? Não era pra ser o Arthur, não, que é chato, nojento. Esse Arthur tá durando demais, esse playboy aí nojento. Gosto dele, não. Acredito, não. Povo estranho. Eu achava que a Camila era uma das favoritas pra ganhar. Povo estranho. Não é isso. Tá, então bora lá. Continuando. Deixa eu fechar essa. Síntese proteica. Então aqui nós temos o processo em que nós vamos produzir proteínas a partir do DNA. Tudo que nós somos, tintim por tintim do nosso corpo, tem alguma contribuição de uma proteína. Seja do ponto de vista estrutural, as proteínas estruturais que compõem o nosso organismo, seja do ponto de vista metabólico, as enzimas que desencadeiam as reações químicas, seja do ponto de vista de defesa, de anticorpos, seja de transporte sanguíneo, tudo é intermediado por alguma proteína. Todas as nossas características do nosso corpo tem alguma proteínazinha que trabalha ali aplicando para nós termos aquela característica. Então, nós vamos estudar o processo pela qual nós produzimos as proteínas a partir do nosso DNA. O nosso DNA ele contém a informação para que as células consigam produzir as proteínas. O DNA ele guarda toda a informação necessária para produzir um novo você. Ele guarda o seu genoma, ele guarda o conjunto de informações para construir um novo você. Então, eu quero construir um novo montanha, que eu preciso de mais um para me ajudar a dar conta das 24 horas do dia. Então, onde é que eu encontro informação para construir um novo montanha? Em uma célula. Lá dentro de uma célula minha tem um núcleo e dentro do núcleo eu tenho tudo que eu preciso de informação para gerar um clone meu. Tem todo o meu genoma, toda a minha informação para construir todas as minhas proteínas e gerar um novo montanha. Então, no nosso DNA, nós temos encriptado a informação para construir todas as nossas proteínas. Nós temos uma historinha que é o dogma central da biologia molecular. A informação genética está contida no DNA. E nós precisamos transformar aquela informação em proteínas. As proteínas são produzidas lá no ribossomo, que é uma organela que está lá no citoplasma da célula. Então, nós temos aqui um problema espacial. Deixa aqui. Deixar uma célula bonita. Nossa, não tô nem vendo ribossomo aqui. Pronto,
Pronto, os ribossomos são essas bolinhas pequenininhas que estão aqui dispersas pela célula. São as fábricas de proteínas. Os ribossomos, as bolinhas pequenininhas, estão no citoplasma. São eles que produzem as proteínas. A informação para produzir proteínas está lá dentro do núcleo. Nós temos um problema espacial. Nós temos que tirar a informação que está aqui dentro e levar para o citoplasma para conseguir produzir as proteínas. Porém, o DNA não sai dentro do núcleo. Nós precisamos de algum intermediário. Aí vai entrar o RNA. A informação genética está contida no DNA. Essa informação é transcrita, é passada para a molécula de RNA, que vai sair lá do núcleo, vai lá para o citoplasma, levando a ordem do chefe DNA para que o ribossomo consiga traduzir aquela informação em proteínas. A síntese proteica é o processo completo. A transcrição é a primeira etapa da síntese proteica. É aquele processo em que nós vamos transformar a informação que estava no DNA em uma informação no RNA. Aquele RNA vai lá para o ribossomo e aquela informação que ele contém será traduzida em proteínas. Então, o dogma central da biologia molecular, a informação está no DNA, ela passa para o RNA através da transcrição e do RNA ela é traduzida pela tradução em proteínas. A célula irá produzir. Então, a síntese proteica tem duas etapas, a transcrição e a tradução, até chegar nas proteínas. Então, nós temos que falar de um por um, da transcrição e da tradução. A transcrição é o processo que vai produzir o RNA mensageiro a partir de uma sequenciazinha lá no DNA. Essa sequência nós vamos chamar de gene. O que é um gene? É o menor fragmentozinho de DNA que é capaz de ter uma informação completa para produzir uma proteína. No nosso DNA, nós temos cerca de 20 mil genes. Temos 20 mil genes espalhados pelos nossos 46 cromossomos que trabalham aí codificando proteínas. Nós temos 20 mil sequenciazinhas que codificam proteínas. Para que eu consiga tirar a informação que está lá no DNA, no gene, e levar para o citoplasma, eu tenho que produzir um RNA mensageiro. A transcrição é o processo de produção do RNA mensageiro a partir do DNA. Então, lá dentro do núcleo, digamos que eu vou precisar produzir insulina, que é um hormônio que é uma proteína. Eu preciso produzir aquela proteína, então eu tenho uma enzimazinha que vai lá no meu RNA, vai procurar o gene para a insulina e vai produzir um RNA baseado naquele gene. Ela vai se encaixar lá no DNAzinho, no gene, ela vai correndo ali aquele gene e vai produzindo uma sequência de RNA complementar aquela sequência que estava no DNA. Aquele RNA que foi transcrito, ele vai conter a informação para produzir a minha proteína insulina. Se lá no DNA, a enzima que produzia DNA era a DNA polimerase, aqui na transcrição, ela está produzindo RNA. Então, ela é a RNA polimerase. Essa RNA polimerase, ela é uma enzima foda. Ela faz tudo sozinha. Ela não precisa aqui da helicase. Ela consegue, por conta dela mesma, separar a fita. Ela chega aqui, separa a fita e produz o RNA sozinha a partir da molécula ali de DNA. Aí aqui nós temos uma diferença quanto ao pareamento. Vocês devem lembrar que o RNA não tem a timina, né? O RNA ele tem uracila como base nitrogenada. Então, se eu pegar essa mesma sequência que eu botei lá na parte da replicação,
como é que vai ficar se essa sequência fosse um gene? Agora eu tenho aí a RNA polimerase, que vai ler essa sequência e vai produzir a partir dela um RNA mensageiro. Agora eu não estou mais produzindo DNA, eu estou produzindo um RNA. Então aqui, sempre que eu tiver um A, eu vou colocar o que do outro lado? No RNA, o que é que vai ser coincidente com o A? Eu não tenho mais a timina no RNA, eu tenho U. Né? Então aqui a diferença, quando você for transcrever, é que no lugar do T, você tem que colocar o U. Né? As questões de vez em quando botam essa pegadinha. Elas pedem para você fazer a passagem, né? Você tem lá uma fita, você tem que sempre se ligar. Você vai replicar o DNA ou você vai transcrever. Se for uma replicação, é DNA, você vai botar o T. Mas se for uma transcrição, tu está produzindo RNA. Tu não pode colocar o T, tu coloca o U, né, que é a uracila. Então, se você apertar a polimerase, alguém foi corajoso aí de conseguir transcrever essa sequência? Não, Marcelo, RNA não tem timina. Algum corajoso aí? Transcreve. Ó, o Marcelo lá tá depois da última, o cara ficou magoado comigo. Nenhum corajoso transcreveu, não? Então, onde tem um A, tu bota um U. Onde tem um T, tu bota um A, normal. Então, a diferença aqui é que não tem mais o T. Onde era para ter um T, tu vai botar um U. Ok? Então, essa é a transcrição. Você vai produzir o RNA mensageiro a partir da sequência do gene. E aquele RNA mensageiro vai conter a informação encriptada para produzir a proteína. Esse RNA, ele é móvel. Ele vai sair daqui do núcleo e vai lá para o citoplasma para encontrar com o ribossomo, para que o ribossomo possa utilizar aquela informação que ele carrega e produzir uma nova proteína. Então, ele é realmente um mensageiro. O chefe está lá dentro do seu escritório. O chefe não vai sair do escritório para ir lá no operário e mandar o operário trabalhar. Ele tem um mensageiro. O mensageiro vai lá no chefe, pega a informação para levar até o operário, para levar até o local de produção. Então, o RNA mensageiro, ele é realmente um mensageiro. Ele vai pegar a informação que está com o chefe DNA e ir lá para o local de produção, que é o ribossomo, para levar a informação do chefe, o que é que o chefe está mandando fazer. O chefe é o DNA. Olha aí, a Cecília foi corajosa. Cecília transcreveu a nossa sequência, né? Onde tinha um A, virou um U. Exatamente. Onde tinha um T, virou um A. Onde tinha um C, virou um G. Onde tinha um G, virou um C. O G e o C não muda, continua igual. A Gal Costa aí continua. O A com U. Opa, alguém botou um F aí. Tem o F aí. Um artista tem A e U para pensar, eu não conheço não. Tem o Agnaldo Timóteo, mas um que seja o A pareando com o U. No DNA, o A com U e o G com C. A Gal Costa continua. O Agnaldo Timóteo morreu, né? Então aí, um A com U, tô pensando aqui. Não consigo pensar. Alguém conhecido tem A e U. Mas enfim. Esse RNAzinho vai sair aqui do DNA, pronto, vai querer ir para fora do núcleo. Mas esse RNA ainda não está pronto, ainda não está preparado para chegar lá no ribossomo levando sua informação. Esse RNA ele tem que passar por um processozinho de transformação. Ele tem que passar por um processo de amadurecimento antes que ele possa chegar no citoplasma. Nós falamos, na verdade, que o que a transcrição produz é o pré-RNA mensageiro. Ela vai produzir um RNA mensageiro imaturo. Falamos que é o pré-RNA mensageiro. Esse
pré-RNA mensageiro ele não está capacitado para chegar ao citoplasma ainda. Ele precisa passar por um processo de transformação, que é o processo de splicing. Que diabo é esse splicing? Dentro de um gene, dentro de uma sequência de DNA, bem aqui nós temos o DNA, o gene, a sequência que codifica a proteína, nós temos dois tipos de regiões dentro do gene. Nós temos regiões que apresentam uma informação genética. Nós temos regiões que conseguem ser lidas pelo ribossomo e serem codificadas em proteínas. Essas regiões com significado são chamadas de exons. Porém, entre dois exons, eu tenho pequenas regiõezinhas que não têm significado, que não têm importância. Olha, meu Deus do céu, a Siri. Encontrei isso, né? Que susto, meu Deus do céu. Vale, meu Deus do céu, agora tranquei. Vocês ouviram isso? A Siri ligou sozinha e eu não falei com ela. Meu Deus do céu, que susto. Peraí, eu tô me recuperando ainda. Esse que ela fez, ela ligou sozinha e eu não falei Siri. Do nada ela me respondeu. Essa bicha já fica ouvindo a gente. É isso que o Mark Zuckerberg sabe tudo que a gente fala. Um dia desse eu tava falando que eu tava com vontade, que eu queria ir no final do ano para o Chile, para Santiago. Tava planejando. E eu conversando com meus amigos, nunca tinha pensado isso. Aí eu fui abrir o Instagram, lá nos patrocinados, né, viagem para Santiago, no Chile. Você tá sempre escutando o que a gente fala e elas sabem tudo que a gente faz, todo o nosso segredo, tudo que a gente faz, eles sabem. Então lá, gente, essa desgraçada. Marcelo, sim, Marcelo, é dupla. Ligação dupla, certo? Entre o A e o U, ligação dupla. Eu ainda estou me recuperando do susto desse Ana Clara, não, Ana Clara, os introns são, desculpa, voltando, né? Os introns são regiões sem significado. Eles estão entre dois exons, eles não conseguem ser traduzidos. O ribossomo não consegue ler o intron. Então, quando esse RNA mensageiro é transcrito a partir do DNA, ele também irá conter exons e introns. Para que ele possa chegar lá no ribossomo, levando sua informação, nós precisamos eliminar esses introns, tirar essas regiões que não têm importância. Existem enzimas presentes lá dentro do núcleo, nós falamos que é um complexo enzimático chamado de spliceossomo, que vai vir bem aqui nesse RNA e vai eliminar os introns, vai arrancar esses pedaços que não têm importância e vai unir, vai conectar os exons. Agora sim eu vou ter o meu RNA mensageiro maduro, preparado para chegar no citoplasma e ser transcrito, e ser traduzido, ok? Esse processo eu chamo de splicing. Splicing é o processo que eu retiro os introns e conecto os exons. Eu deixo apenas as porções codificantes. Porém, no final do século XX, um grande projeto, né, internacional que envolveu pesquisadores do mundo inteiro, de mais de 100 países, chamado Projeto Genoma Humano, tinha como grande objetivo, né, da ciência do final do século, era codificar todo o genoma do ser humano. Era a gente aprender todos os genes do nosso corpo, né, do nosso organismo. Então, esse projeto ele visou mapear todo o nosso DNA, todos os nossos 2 bilhões de pares de bases. 2 bilhões de pares de bases, coisa demais. Então, o projeto mundial, né, se dedicou, no final do século XX, a mapear todos os nossos genes. Nós acreditávamos, né, antes desse projeto,
que nós teríamos milhões de genes diferentes. Por quê? Porque nós temos milhões de proteínas diferentes. Nós acreditávamos que para cada gene havia uma proteína. Se nós temos milhões de proteínas, nós deveríamos ter milhões de genes diferentes. Foi uma grande surpresa para a comunidade mundial quando descobriram que nós temos apenas cerca de 20 mil genes. Apesar da nossa imensa complexidade, nós temos cerca de 20 mil genes. Uma planta tem mais genes que a gente. Então isso foi um baque, né, para a ciência. Até passaram a duvidar se o DNA era de fato a molécula que continha a informação genética. Aí, né, veio uma série de pesquisas tentando explicar essa inconsistência. Como é que 20 mil genes estavam produzindo milhões de proteínas diferentes? Aí foi que descobriram, não sei quem foi que descobriu, né, mas com certeza deve ter ganhado um Nobel. Essa pessoa descobriu o chamado splicing alternativo. Então foi percebido que quando a célula elimina os introns, treco, ela pode conectar os exons, mas ela não precisa conectá-los na mesma sequência que eles estavam. Ela pode trocar esses fragmentos. Ela pode botar exon 1, exon 3, exon 2, exon 4 e exon 5. Vai ter uma nova sequência, uma nova proteína. Ela pode tirar um exon 1, 2 e 4. Aqui ela tirou o 3. Ou então ela pode tirar o 2, exon 1, 3 e 4. Ela pode trocar o 3 e o 2, exon 1, 3, 2, 4. Então nós podemos fazer várias misturas aí com os exons. Nós podemos eliminar os introns, porém nós podemos misturar esses exons. A cada nova combinação, nós temos uma proteína diferente. Então aí aprendeu-se, né, que apesar de termos 20 mil genes, nós somos mais complexos em termos de quantidade proteica do que uma planta, porque nós temos muito mais genes que uma planta. Perdão, muito mais introns que uma planta. Esse é um conceito bem de ensino superior, né, de complexidade de genoma. Porém, eu já vi questão da Unifor cobrando isso. Tem uma questão da Unifor que cobrou o parâmetro utilizado para medir a complexidade de um genoma. Essa questão, acho que ela contextualizava, eu não lembro agora se foi Unifor ou foi Unipis, né? Foi uma das duas. Ela contextualizava dizendo que as plantas tinham mais genes que a gente, mas nós éramos mais complexos do ponto de vista proteico do que as plantas. E ela perguntava qual era o parâmetro, né, para medir essa complexidade. Se não é o número de genes, o que é? O parâmetro que mede a complexidade de um genoma é o número de introns. Quanto mais intronzinhos tiver no DNA de um indivíduo, mais combinações diferentes entre os exons ele pode fazer. Então, mais possibilidades de proteínas diferentes nós vamos ter. Existem genes com mais de 100 introns. Imagina o tanto de combinações que tu pode fazer num gene com mais de 100 exons. Tanto que tu pode misturar ele. Possibilidades, né, muito grandes, né, uma grande gama de variedade, né, de combinações. Então, cada nova combinaçãozinha você consegue mudar, gerar uma nova proteína. Uma coisa interessante. O que é que tem em comum entre esses dois? Esses dois novos pedacinhos. O que é que tem em comum entre esses dois? Gerados. Hein? O que é que temos em comum entre esses dois pedacinhos? O 1 e o 4. O 1 e o 4, né, o primeiro e o último, não podem sair do lugar. Por quê? Nós só podemos mexer nos exons do meio. Nós não podemos mexer nos exons das pontas. Por quê? Nós vamos já ver que nos exons das pontas existem, né, sinais, sequências de nucleotídeos específicas para dizer onde é que começa e onde termina a proteína. Onde começa e onde termina a tradução.
Temos a sequência de início e as sequências de término, né? Então elas existem nos primeiros exons. Então, só uma curiosidade. O splice ele não pode tirar, não pode mexer nem no primeiro nem no último, porque eles mostram aí onde começa e onde termina a tradução. Entendemos o splicing, esse deve ser a parte mais complicada da aula. É a parte que o aluno mais estranha, assim, splice, é um negócio novo, é um termo diferente, né, que vocês não viram no seu ensino médio, não viram primeiro, segundo ano. Splice é aquele assunto que assusta. Mas deu para entender? Ana Clara, costuma, né, esse assunto sempre costuma cair. Adoro cobrar esse assunto. Andrew, primer pra gente, esqueça primer. Esqueça o primer, total. Você não precisa se preocupar com o primer. O primer, ele é lá na replicação, lá no DNA. O primer, tu pode esquecer totalmente ele. Ninguém cobra primer ensino médio não, certo? Esticado demais. A gente vê esse assunto aí em Olimpíada, ensino superior. Né? Quando vocês passarem para a sua faculdade, né, de medicina, primeiro módulo, na primeira cadeira, vocês vão ver a parte bioquímica de verdade. Não é isso que a gente explica em ensino médio? É uma bioquímica mastigadinha, né? Muito simplificada. Então, lá na sua faculdade, você vai estudar as 10 enzimas da replicação, né? Os primers, polimerase 1, polimerase 3, fragmento de Okazaki, fita líder, fita contínua, né? Aquele modo de negócio complicado, boa de replicação, forquilha. Você vai estudar essa parte mais delicada. Mas isso aí, quando você passar, né? No próximo ano, Deus quiser, vocês estarão estudando esse assunto aí. Próximo ano não, próximo semestre, né? Próximo semestre, vocês estarão estudando esse assunto aí na sua faculdade. Estarão preocupados com bioquímica de verdade. Ellen, poderia explicar melhor sua parte inicial da produção do RNA mensageiro a partir do DNA? A transcrição. Quando uma célula precisa produzir algum tipo de proteína, ela vai pegar uma enzima chamada de RNA polimerase e vai lá no gene que tem a informação para produzir aquela proteína. Digamos que eu quero produzir colágeno, a proteína estrutural do meu tecido conjuntivo, né, que forma os ossos, que forma a derme, forma as cartilagens. Então a enzimazinha polimerase, RNA polimerase, vai lá no gene para o colágeno e produz, né, e vai lendo aquele gene, aquela sequência, adicionando as basezinhas, os nucleotídeos e formando uma molécula de RNA. Ela vai produzir o RNA a partir da molécula de base do DNA. E esse RNA, ele se solta, ele não fica preso aqui no DNA, ele se solta para sair do núcleo e lá para o citoplasma para levar a informação para produzir o colágeno. E ela vai adicionando o segundo paramento de bases. Se eu tiver um G aqui no DNA, o RNA vai levar um C. Se eu tiver um C no DNA, o RNA leva um G. Se eu tiver um T aqui no DNA, o RNA vai levar um A. Mas, se eu tiver um A no DNA, o RNA vai ganhar um U, que é a uracila, né, que é a nova aqui para a gente. No RNA não existe mais o T. Então, sempre que nós formos parear com adenina, em termos de RNA, nós vamos ter a uracila. Aí vai produzir o RNAzinho que vai sair daqui e vai lá para o citoplasma, levando a informação para produzir as proteínas. Show? Então, nossa última parte, finalizando a aula, nossos 10 minutos finais, tradução. Estamos aqui nos nossos últimos slides. Na tradução, o nosso RNA mensageiro maduro, que sofreu o splicing, vai sair lá do núcleo, vai chegar lá no citoplasma e vai se encontrar com o ribossomo, que é uma fábrica, né, que vai ler esse RNA e vai produzir uma molécula de proteína baseado na informação que aquele RNA carrega, que ele tirou lá do DNA. O ribossomo ele tem duas partes, né? Ele tem uma subunidade maior e uma subunidade menor.
O RNA mensageiro que chegou lá no citoplasma, ele vai se encaixar aqui entre as duas subunidades do ribossomo. Nesse processo de tradução, os 3 tipos de RNA que nós falamos um pouco mais para trás serão extremamente importantes. O mensageiro é óbvio sua importância. Ele está levando lá para o citoplasma a informação contida no DNA. O RNA ribossômico, ele constrói o ribossomo. O ribossomo é formado por RNA ribossômico. E aqui nós vamos ter um terceiro tipo, né, que não falamos ainda até esse momento, que é o RNA transportador. São pequenos fragmentos de RNA que existem dispersos no citoplasma que carregam um aminoácido, carregam aquela unidadezinha para formar as proteínas. O ribossomo, ele vai ler essa sequência de bases que existe no RNA de 3 em 3. O ribossomo não entende uma basezinha só, uma letrinha só. Ele vai lendo de 3 em 3 bases. Ele usa uma trinca de bases. A cada trincazinha dessa, nós vamos chamar de códon. O códon é uma sequenciazinha de 3 bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro. Essas 3 bases nitrogenadas, elas vão encontrar um complementar no RNA transportador, que nós chamamos de anticódon. Digamos que as 3 bases aqui, ó, as 3 amarelinhas que estão aqui, sejam 3 As. Eu tenho um A, outro A e outro A. Esse códon que é AAA, ele vai chamar um RNA transportador específico para ele, para se encaixar nele. Qual é o códon que vai ser complementar a esse aí, que vai se encaixar com esse aí? Qual sequência que vai se encaixar com o AAA? O exatamente. Então, esse RNA mensageiro, sequenciazinha que tem AAA, ela vai chamar um RNA transportador complementar, que é o UUU. O códon vai chamar o anticódon do transportador. O ribossomo vai saber qual anticódon ele deve pegar para colocar aqui. Nós temos, né, na nossa trincazinha, nós temos 3 espaços, né? Nós temos 3 possibilidades ali de bases nitrogenadas. Quantas bases nitrogenadas diferentes podem ocupar o primeiro espaçozinho da trinca? O que vocês me dizem? Então, eu tenho 3 espaçozinhos, ó. X, X, X. Quantas bases diferentes podem ocupar o espaço desse primeiro X na trinca? 4, né? Eu tenho A, C, G e U. 4. Quantas podem ocupar o espaço do segundo X? 4 também, né? E do terceiro? 4 também. Então, quantas possibilidades diferentes eu tenho de formar trincas? 4 vezes 3, né? 4, 4, 4. Análise combinatória. Estão vendo isso com o tio Yuri em matemática? Viram já com o Yuri análise combinatória em matemática? Ou eu estou falando grego? Sou péssimo em matemática, você sabe mais que eu. Então, nós temos 4 possibilidades, né, para se encaixar em cada uma das posiçõezinhas aí da base. Então, eu vou ter 4 vezes 3. Eu tenho 64 tipos diferentes de códons. Cada códonzinho desse vai chamar um aminoácido diferente. A vida sabe disso. A vida tem um idioma que nós chamamos de código genético. O código genético é essa associação entre os códons e o respectivo aminoácido que eles chamam. Esse é o idioma da genética. Todos os seres vivos conhecem esse idioma. Se o ribossomo encontrou um CUU, ele vai entender que naquele ponto ele deve adicionar o aminoácido leucina. Nós temos, então, 64 códons diferentes. Desses 64 códons diferentes,
61 trabalham codificando aminoácidos. E nós temos 3 códons especiais que não codificam aminoácido nenhum, que é o UAA, o UAG e o UGA. São os 3 códons de parada. Caso o ribossomo encontre um desses 3 códonzinhos, né, lá no final do RNA mensageiro, ele vai ter para si a informação que ali ele deve parar a tradução. Ele para a leitura e encerra, né, a tradução. São os códons de parada. Então aqui, ele se encaixa, ele vai lendo de 3 em 3. A cada 3 códons, ele chama um transportador que vai adicionar aqui um aminoácido e vai construindo uma cadeia proteica. Aminoácido 1, o 2, o 3, o 4, ele vai lendo. A cada 3 resulta em um aminoácido, até chegar no códon de parada, em que não codifica aminoácido nenhum e ele para a tradução. Então ele vai lendo de 3 em 3. A informação para o ribossomo é a trinca, é o códon. Cada códon chama um anticódon no RNA transportador, que é complementar, e deixa ali o seu aminoácido. Mas uma coisa importante, nós temos apenas 20 tipos de aminoácidos e 61 códons. Então nós temos, em alguns casos, mais de um códon para o mesmo aminoácido. Aqui, ó, nesse caso aqui da leucina, eu tenho 4 códons para o mesmo aminoácido. Então eu falo que o código genético é redundante, né? Ele tem mais de um códon para o mesmo aminoácido, né? Ele é prolixo, ele é preciosista, ele é redundante. Ok? Alisandra, não é que ele existe dentro do ribossomo, ele existe no citoplasma. Ele se encaixa no ribossomo para deixar lá o aminoácido, e depois ele vai embora, já para pegar o próximo aminoácido. Ele existe no citoplasma e o ribossomo traz ele entra, se encaixa e vai embora. Depois vem o próximo, entrou, encaixou e foi embora. Aí vem o outro, entrou, encaixou e foi embora. Ok? Ele existe no citoplasma e ele só se encaixa no ribossomo desse aminoácido e vai embora. Então essa é a tradução. Esse é o processo de tradução. Então, o nosso código genético, ele é redundante, né? Tem mais de uma trinca para o mesmo aminoácido, e universal. Todos os seres vivos irão ler esse código da mesma maneira. Né? A primeira sequência, né, a sequência A ou G, codifica o aminoácido metionina. Esse é interessante a gente lembrar, porque ele é o primeiro códon sempre. Toda proteína começa com esse aminoácido. O A ou G, ele é o primeiro códon aí que inicia o processo de tradução. Então, ele é o códon iniciador. É aquele códon que estava lá no exon 1. E os códons de parada são aqueles que estavam lá no exon 4. Se lembra que eu falei que não podia mexer nem no começo e no final? Porque no começo tem aquela sequenciazinha que codifica o início da tradução, e no final tem aquelas que codificam o fim. Montanha, eu preciso saber, né, esse negócio, cada sequência, A ou G, qual é de parada, qual é de início. A minha resposta normal é não. Não precisa. Mas a Unicristos cobrou uma vez uma questão que você tinha que saber. Então, é uma questão muito difícil. Muito, muito difícil. Nem em Olimpíada você precisa saber disso. A Unicristos cobrou. É uma questão que todo mundo vai errar. Eu não acredito que nenhum aluno de ensino médio, cursinho, tenha feito essa questão consciente. Não conheço. E olha que eu trabalho, né, com turmas aí, em algumas instituições, com turmas de aplicação, aquelas turmas, né, que são feitas para fazer vestibular do Enem, e eu não conheço um aluno terceiro ano que faria essa questão, conscientemente. Então, é uma questão que todo mundo ia errar, essa questão aqui do material. A nossa aula de fazer questões, eu vou resolver ela. Eu vou botar ela aqui. Não conheço um aluno de ensino médio, sim, que acertaria essa questão.
Essa demônio aqui, essa questão 2, 2015. Essa questão é demoníaca, sobre tradução. Ela exige que você saiba, né, qual é o códon de início, quais são os códons de parada. Ela não fala nada disso. Então é aquela questão que todo mundo erra, né? Então, se eu fosse você, eu não iria me preocupar em decorar os códons de início de parada, né? Se cair, todo mundo vai errar. Então, não me preocuparia com isso, não. Sim, a tabela tem. A tabela você não precisa decorar, não. A tabela ninguém sabe decorar. Eu não acho que tem alguém desocupado o suficiente para decorar a tabela, não. Então, a tabela ninguém sabe decorar, não. De fato, a tabela não precisa decorar, não. Mas, se você quiser aloprar muito, quiser aprender o de início e o de parábola, já é uma grande coisa, né? O AG, codificar metionina, o GA, o AG e o AA. São os 3 códons de parada. Então, no final da tradução, o ribossomo se solta e a proteína está pronta. Aquela proteína vai lá para o complexo de Golgi para ser armazenada, para amadurecer, e quando eventualmente for ser secretada pela célula para exercer sua função. Então, só para a gente encerrar, fazer uma analogia aqui, que eu adoro essa analogia. Ajuda bastante a entender. Eu gosto de comparar a genética com a língua portuguesa. A língua portuguesa, né, nós escrevemos com o nosso alfabeto. O nosso alfabeto tem 26 letras. O alfabeto da genética tem 4 letras, né, que são as letrinhas lá do RNA. É o A, o U, o G e o C. A genética escreve essa informação com 4 letrinhas. O nucleotídeo, né, a basezinha, é a nossa letra. Nós temos 26 letras, a genética tem 4. Mas uma letra só, para a gente, não tem nenhum sentido. Eu venho aqui e eu falo para você, L. Eu falo A. Só no A não tem um sentido completo. Né? Você vai ver o A e não vai entender. Então, uma letra só não tem sentido. Mas se eu unir letras, formando uma palavra, eu vou ter uma unidade com sentido. Eu boto um A, um S e um A. Asa. Você vai lembrar do membro superior de uma ave, que ele usa para voar. Então, aí eu tenho um sentido completo. Mesmo jeito na genética. Se eu juntar 3 letrinhas, eu vou ter um códon. O códon, né, a trinca, está para a genética como a palavra está para a língua portuguesa. É a unidade que tem um sentido. Porém, uma palavra só tem sentido, mas não é completo. Um códon só tem um sentido, mas não é completo. Para você ter um sentido completo, você precisa construir uma frase. Uma frase é um conjunto de palavras, né? Então, asa, você entende que é o membro superior do passarinho. Mas se eu falar, a asa do passarinho quebrou, você vai entender que o passarinho teve uma fratura no seu membro superior. Tem um sentido completo naquela informação. Então, um códon só não tem sentido completo. Mas se eu reunir códons formando um gene, né, o ribossomo vai construir a partir daquilo ali uma proteína, uma unidade com sentido completo. Então, o gene é um conjunto de códons. Está para a gente como se fosse a frase, que é um conjunto de palavras. Um livro é um conjunto de frases. O cromossomo é um conjunto de genes. A língua portuguesa é o código que nós aprendemos na escola, né, com nossa família, nossos professores, para identificar aquelas letras. Uma pessoa que não conhece o nosso código vai ver o A, o S e o A e não vai entender que é uma asa. Ele não vai entender asa, porque não conhece o código, ele não conhece o idioma. Mas nós conhecemos. Os seres vivos têm o código genético. É o código que eles usam para entender essa associação entre as 4 letrinhas e os respectivos aminoácidos. Então, o código genético é o idioma da genética. Está para como se fosse a língua portuguesa. Então, eu adoro essa associação. Eu acho que ela consegue enganchar aí, vocês podem ter ficado dispersos. Né? Então, é isso aí. Matéria chatinha, né? Uma matéria bem densa, bem cheia de coisa,
mas que vestibular adora cobrar. Estamos entendidos? Dúvidas, considerações, sugestões a respeito sobre o que nós vimos hoje? Então, nós conversamos sobre estrutura do DNA, replicação do DNA, estrutura do RNA, síntese proteica. E dentro da síntese proteica, transcrição, questão do splicing, que é interessante, e tradução. Né? Isso é um conteúdo meio chato, meio denso, mas que o slide está bem direitinho, está todo o textinho, já mandei para vocês. Se quiserem estudar outros temas de bioquímica, tem aqui no slide, né? Tem toda a bioquímica no slide, vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, águas, sais minerais, tem tudo aqui no slide, vocês darem uma olhada, tá bom? Então, obrigado. Obrigado, galera.